Boa noite, gente. Boa noite. Que rouquidão de voz, gente. Tudo bem? Estratégias para... Olá. Preguiça. Tudo bom? Hoje nós vamos ter como convidado que a Roberta, né? Depois ela vai se apresentar tudo bonitinho, que foi minha coach para nos ajudar a lidar com essas questões quando a preguiça pega a gente. Boa noite para todo mundo. Oiê! Oh, me chame. Me mande um convite para eu lhe chamar. Vai ser muito legal, gente. Anotem, vai ficar gravada por 24 horas, tá? Mas vai ser muito bom. Vocês vão aproveitar bastante dentro dessa onda. Eu vou ver se amanhã eu faço a live que eu precisava terminar. De preguiça. Olá! Aê! Boa Deu certo. noite! Boa noite. Estamos todos conectados. Já devem estar avisando os meus seguidores também, né? Que a gente está online, talvez. Sim, já começa o Instagram avisar daqui a pouco. Esse horário é um horarinho que é meio complicado, que é a hora que o povo tá meio que saindo do trabalho, meio que Sim, fazendo as coisas, janta. sim. Mas Você já vai fixou ficar. aqui, né, o Já, assunto. Boa. já sei. Muito obrigada, Roberta, por ter aceitado o Imagina. convite. Como sempre, você está maravilhosa. Obrigada. E obrigada a você pelo convite, né? Já tô com a aguinha aqui pra Imagina, gente poder falar bastante. com certeza. Eu quero que você se apresente um pouquinho pro povo, para eles saberem quem é você, né? O que que você faz, Sim, sim. para eles te conhecerem. Sim. Bom, gente, eu sou Master Coach, especialista em produtividade feminina, formada em psicologia positiva, entre várias outras formações. E basicamente eu ajudo mulheres que têm uma vida muito atribulada, que são mães ou que são empreendedoras e etc., a gerirem melhor o seu tempo, né? Fazerem com que elas produzam mais e que elas vivam em autoprodutividade sem se sentirem exaustas, Sim. né? Então, esse é o meu trabalho, um trabalho árduo, inclusive. Um trabalho, basicamente, ela faz isso. Basicamente, ela tira a gente da lama, Para do deixá-las limbo. plenas e Mais, produtivas. mais ou menos isso. A Roberta, a gente iniciou o processo de coach, foi em agosto, né, que a gente fez. Foi. Começou em agosto e terminou, acho que no final de outubro, né, se eu não me engano. Agosto, setembro, E, outubro. Foram 2 meses e é, pouco, quase pouco, 3. mas quase 3. E foi muito interessante, porque dentro desse processo todo eu funciono muito bem quando alguém me coloca algumas ordens, né? Então eu consigo ser mais produtiva ainda, porque se eu deixo eu me guiar, Sim, comer, né? Eu faço, mas não com tanto, né? sim. E aí o importante de quando eu chamei a Rô para me ajudar foi nessa questão. Eu precisava ver o que estava acontecendo, se eu produzia ou não, né? E como é que eu fazia esse tipo de produtividade. Porque uma das coisinhas, né, que eu até estava conversando com elas da questão da preguiça e tudo mais nas outras lives, é que às vezes a gente confunde preguiça com não fazer nada. E é Sim. muito mentira isso, porque mesmo a gente sendo uma preguiçosa de carteirinha, a gente pode fazer muita coisa. Porque eu sou uma que eu produzo muito, mas em compensação, se é algo que eu não quero fazer, eu vou arranjar outra Eu coisa. sei bem. A gente teve que driblar isso, né? Sim, Porque mas, assim, se eu gente, não. por que que funcionou tão bem com a Amanda, né? Na verdade, gente, a Amanda foi um case pra mim, porque a Amanda, meu Deus, eu nunca conheci uma pessoa tão executora que nem a Amanda, né? Normalmente nós trabalhamos dentro do projeto, do processo, né?
que dura aproximadamente aí 2, 3 meses de acompanhamento, a gente trabalha focado numa meta, né? Que a pessoa traz ou que a gente descobre. E a Amanda, que é isso, meu filho? Uma meta? 3 metas dentro do processo ela bateu. Ela era uma destruidora, assim, ó. A gente Agora... toda sessão tinha meta e muitas, na verdade, era mais ou menos umas 4, 5, e aí normalmente elas eram todas finalizadas. Uhum. O que acontece, Mas, né? Isso, a própria neurociência explica o comprometimento público. Como o comprometimento público ele tem um poder sobre o nosso cérebro, sobre os nossos comportamentos, sobre o nosso comprometimento. Quando a gente se compromete publicamente com alguém, né? O que é o comprometimento público? É quando você diz a alguém que você vai fazer algo, né? E você tem uma data delimitada para apresentar aquilo para a pessoa. Que nem a gente fazia na escola com os nossos professores. Que a gente tinha tarefa, lição de casa para trazer. Então, quando a gente faz um comprometimento público, quando a gente tem alguém que a gente deve satisfações ou deve a entrega daquilo que a gente se comprometeu, aumentam-se em 90% as chances de a gente conseguir executar aquilo, né? Por isso que a Amanda conseguiu performar tanto. Porque aí você tem aquela questão, não, eu preciso entregar, porque foi um compromisso que eu fiz, né? Mas uma coisa que a gente conseguiu perceber foi quando, por isso que eu até falei para elas, eu falei, a questão da preguiça não é não fazer nada, é quando você se distrai também para fazer outra coisa, sem que o que era prioridade você não está fazendo. Então, assim, eu prefiro traduzir a música do Tchan em mandarim do que lavar a louça. Quem olha pra você não fala, não, essa pessoa não tá fazendo nada, ela tá fazendo alguma coisa, mas não tá fazendo o que é pra fazer. Que é a famosa identificação dos ladrões do tempo que a gente fez, lembra? Uhum. Da gente identificar, né? Existem aí mais de 20 ladrões do tempo, né? Só para vocês entenderem, o principal deles hoje na atualidade é o WhatsApp, é o celular, são as redes sociais, etc. Mas existem muitos outros ladrões do tempo, que é o que a Amanda falou. A gente pode estar executando, mas não necessariamente nós estamos executando aquilo que é preciso, né? Nós estamos depositando o nosso tempo aonde, né? E o que está roubando o nosso tempo? Aí eu acho que vem a grande sacada da importância que eu falei, não, eu preciso trazer a Roberta, porque quando a maternidade vem, uma porque tem aí questão de privação de sono, adaptação, aqui a maioria é tudo mãe de primeira viagem, tem umas ou outras, mas assim, 90% é tudo mãe de primeira viagem. Então assim, você tá com um elemento novo, tudo novo tá acontecendo e parece que uma bomba caiu, né, na sua casa e você não sabe por onde começar. O que acontece muito é a questão desses ladrões do tempo. E aí, quando ela chega no final do dia, ela fala, não fiz nada, não consegui me trocar, não consegui deixar pronto a janta da criança, não consegui fazer nada e ela não tem a menor ideia da onde isso tá roubando. Quando a gente fala então desses ladrões do tempo, tem esse link com a questão da preguiça, porque eu prefiro fazer qualquer coisa do que aquilo que eu devo fazer. Sim. Porque quando a gente identifica o ladrão do tempo que rouba o nosso tempo, é justamente aquilo que a gente está desejando fazer. Sim, né? sim. Não, É porque precisa. o ladrão do tempo, ele realmente sequestra a gente. Ele sequestra, entendeu? Ele tira a gente dali, sequestra, e quando ele te devolve, já passou horas. Ou muitos minutos que somados no final do dia deram horas que você perdeu, né? E aí vem o sentimento de frustração, de incapacidade, né? A mãe ou a mulher, enfim, se sente um lixo porque não conseguiu fazer aquilo, mais um dia passou e ela não conseguiu fazer. E aí isso vai ser um looping, porque quanto menos ela faz, mais frustração ela tem e menos ela faz. É assim, é um ciclo muito vicioso. Se vocês se identificam com esse padrão, né? Fala assim, ou levantem a mão, ou façam alguma coisa aqui. Se é isso, quanto menos você faz, né, menos você vai fazer, né? Porque isso vai te levar a um ciclo vicioso de frustração e de sensação de incapacidade.
Isso em casa, no trabalho também, né? A gente tem essa sensação da má gestão do tempo e de que você não consegue fazer nada. Sim. É, o que, como elas já manjam, já estão manjando tudo que é preguiça, né? E a preguiça tem muito a ver com essa questão da procrastinação, porque eu e a Rô, a gente estava conversando, né? Então, assim, a gente procrastina porque a gente tem preguiça, não porque a gente. A preguiça vem a partir da procrastinação, é o contrário. A gente tem Uhum. preguiça e eu vou procrastinar, Sim, porque né? ao pé da letra, o significado de procrastinação é você não fazer aquilo que você precisa fazer, né? É você deixar de fazer aquilo que você sabe que você precisa e não faz, né? Então a consequência da preguiça é a procrastinação, né? É. Você sente preguiça e aí isso te leva a não conseguir fazer as coisas que você deveria fazer, né? Uma das coisas que eu pedi para elas identificarem é a questão da preguiça e do cansaço, que é uma pergunta bem válida no sentido assim, porque normalmente pode se, é claro, a gente não pode dizer que tudo que a gente não faz é por preguiça, tem um cansaço também. E Tem. pode ter um cansaço porque depois no pós-parto você tem uma queda de vitaminas, de hormônios que dão uma desregulada, por isso que é tão importante o acompanhamento com o nutricionista, com o Nossa, super médico. alinhada, porque eu fiz aqui, né? Mas não sei se você já falou sobre isso. Algumas perguntas que você pode se fazer para identificar da onde está vindo, né? Da onde vem, qual é a raiz da sua preguiça, né? Uhum, Então, um jeito muito importante de você descobrir isso é você tentar se policiar no momento em que você está ali prostrada e não consegue levantar ou não consegue fazer alguma coisa, é você se perguntar, é você respirar e identificar qual é o sentimento que você está tendo naquele momento, né? É o quê? É tédio, né? uhum. É desânimo? É o corpo que está doendo? É sono? Qual é o Sim, sentimento que está te levando naquele momento, que está te impedindo de levantar e fazer o que você precisa? Porque para cada um dos sentimentos, a tratativa vai ser uma, tá? sim. Então, por exemplo, eu até anotei aqui para não esquecer de Uhum, nada, né? Se é tédio, por exemplo, que você está sentindo, né? Que é o que acredito que muitas mães sentem quando elas estão no período aí, principalmente de licença maternidade, ou se elas escolheram ficar em casa durante 1, 2 anos para cuidar dos seus filhos, elas ficam muito uhum. entediadas, né? Então, o que você pode melhorar em relação ao tédio? É você inserir junto das atividades obrigatórias coisas que te dão prazer. Então, por exemplo, ligar uma música, entendeu? E escutar uma música enquanto você está ali cozinhando ou alguma coisa para o seu filho, ou se ele não estiver dormindo, ligar uma música, entendeu? Escutar alguma coisa que você goste, ou inserir, por exemplo, você não está conseguindo retomar, por exemplo, o hábito da leitura, né? Então, não comece pelo que você tem que ler, comece pelo que você gosta de ler. E aí você vai retomar o hábito da leitura e, consequentemente, depois você passa a ler livros que você precisa ler por obrigatoriedade ou porque você se dispôs a aprender um novo tema, ou porque você vai, quando voltar a fazer uma transição de carreira, e precisa estar inteirado sobre um novo determinado assunto. Mas comece primeiro com as coisas que te dão prazer na leitura, né? Por exemplo. Sim. Uma coisa quando a gente. A função. A nossa, na verdade, nossa vida ela é muito rotineira. Uhum. E não tem muita. Se a gente fica buscando assim, qual vai ser a nova novidade, a gente não tem fim. E é isso que, na verdade, gera muita infelicidade, Uhum. né? Porque se você fica buscando só aquilo, né? E aí, esse é o mal, na verdade, a doença do século, né? É você sentir esse tchum, esse jato que vem, que a gente fala que é euforia. Uhum. Então, a nossa vida é rotineira. Quando a gente aceita que vai ser a rotina, porque a gente, com ou sem filho, com qualquer coisa, nossa vida ela é rotineira. A gente Ela é acorda, faz xixi, rotineira. escova os dentes. Ela não Sim. tem.
o que traz, na verdade, esse ânimo de viver é o que eu posso fazer para transformar esse dia? O que eu posso fazer para que isso, na verdade, aumente o meu. Não digo nem só o prazer em si, porque o prazer. Ele é algo posterior quando a gente vê que a gente está sendo útil para alguma coisa. E aí você fala, nossa, que bom que isso está acontecendo. É saber que não existe muita coisa diferente para fazer, mas não no sentido ruim, né? No sentido que a vida ela é desse jeito. A gente estava conversando até, né, eu e a Roberta, a gente falou assim, por que as mulheres antes elas não tinham tanta essa preocupação antes que a gente diz, gente, antes dos anos 60, tá? O mundo mudou muito depois dos anos 60, mas antes dos anos 60, porque ninguém se entediava desse jeito. Era uma ou outra mulher que era entediada. É porque você tinha muito filho, você tinha muito a fazer para fazer. As crianças tinham companhia, então você acaba fazendo outras coisas. Então, dentro disso tudo, a vida, na verdade, você tem uma motivação porque você é útil para muitas coisas. Mesmo a gente tendo essa vida corrida, Roberta, não sei se você repara, a gente tem muito tempo vago. Por isso que a gente fica na internet. A gente tem muito tempo vago. Por quê? Porque hoje em dia a gente não precisa subir escada, a gente vai de elevador. É um exemplo, né? Então isso consome menos tempo. Hoje a gente vai trabalhar de carro, não pega 20, 30 milhões de conduções, salvo exceção da vida, né? Não precisa a levantar vida para apertar o botão da televisão. Se apertar ali, tá ali. O controle. Tem gente que, né? Se você quiser, você coloca aqueles claps, né? Gente, pra pagar a luz. Você tinha que escrever carta pra se comunicar com alguém. Hoje você faz uma chamadinha lá, oi, tudo bem? Tchau. E isso parece que a gente faz. Postar a carta. Pois é! Comprar o selo. Comprar o selo. E antes, né, eu tô lendo um livro da Agatha Christie e uma senhora estava escrevendo a carta e ela estava lendo direitinho como ela estava escrevendo, porque papel era muito caro. Então não dava para ficar, ai, não errei. Não tinha rascunho, você tinha que fazer o troço de uma vez só. Então, a gente acha que isso é besteira, mas não é isso, inclusive, são os ladrões do tempo que. Se existe ladrão do tempo, é porque a gente tem tempo. Na verdade, gente, eu gosto muito dessa frase, que é até um pouco clichê, né? Que é assim, todos nós seres humanos, né? Aqui do planeta Terra, pelo menos, nós temos 24 horas. Todos. Eu tenho, você tem, todo mundo tem. A diferença é o que nós fazemos com essas 24 horas, né? Sim. Que é o que você faz quando você está no elevador esperando ir do primeiro ao 10º andar. Né? São escolhas, gente. Tudo na vida são escolhas. Como que você escolhe aproveitar o tempo de quando você está no trânsito? Escutando alguma coisa produtiva ou ficando irritado porque o carro não anda, porque o cara te cortou e vasculhando ali no Instagram ao invés de escutar um podcast? Entende? Então, assim, na verdade, gente, é o que você faz com essas 24 horas, porque todo mundo tem o mesmo tempo. Sim. As 24 horas são iguais. Mas vamos lá na praticidade. Vamos. O que elas podem iniciar? Porque assim, a gente tá no olho do furacão. No olho do furacão, não. Na verdade, a gente tá na margem do furacão. Porque o olho do furacão é um lugar mais calmo e silencioso. Eu escrevi isso hoje. Falei, quando a gente fica no olho do furacão, a gente tá no melhor lugar para se estar. Sim, que é onde não tem, né? Não tem nada. É a paz, o olho do furacão é quando você para de escutar o que tem a seu redor e se concentra em você. O olho do furacão é o melhor lugar para estar, né? Quando a gente tá na margem do furacão é que a gente tá lá dando os loopings que nem uma desesperada louca. Quando você entra no centro, que é quando você entra no centro de você, as vozes que estão blá, 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 ao redor você consegue eliminar e saber o que você é, essa toda, né? Mas o que a gente faz para deixar elas nesse olho do furacão e sair dessa balbúrdia? Qual é a primeira coisa que você recomenda para elas? Você fala assim, se você fizer isso hoje, amanhã seu dia vai ser foda. Eu listei 7, vou entregar mais, hein? Uma não, 7. Vão ser 7 dicas práticas do que você tem que fazer para você começar, tá? Então, eu vou anotar para depois passar para elas aqui o resuminho, diga. Gente, a primeira delas, você vai precisar de uma folha e de um papel. De um papel e de uma caneta só. Ou de um bloco de notas, se você é muito mais digital, enfim, né? Mas uma folha e um caderno, uma folha ou uma caneta, um lápis já resolve, tá?
E você vai pegar e vai listar todas, absolutamente todas as pendências que você tem na sua vida hoje, tá? Tudo que você tá empurrando com a barriga, tá deixando de fazer, tudo que você sabe que você precisa fazer e você não tá fazendo, tudo que tá com prazo vencido, ou também você vai listar as atividades que você está querendo inserir na sua rotina e que você tá deixando para depois, tá? Então, você vai listar todas as pendências e todas as atividades ou hábitos que você gostaria de inserir na sua rotina, tá? Você gostaria de inserir e ainda não inseriu ou não conseguiu ter constância dessas atividades. Tá. Então, essa é a primeira dica, tá? Que é pra gente o quê? Ter clareza, né? A gente externalizar aquilo tudo que a gente precisa fazer, porque não adianta a gente contar só com a nossa memória. Então, a gente vai colocar tudo isso pra fora pra gente ter uma clareza, pra gente ter uma visão panorâmica ali de tudo que a gente precisa fazer, tá? Então, depois que a gente fizer isso, a gente vai pegar e vai passar a utilizar a agenda. Tá? Antes de falar de agenda, eu vou falar de uma outra coisa antes. Você vai pegar essa lista que você fez, essa lista enorme que você fez, e você vai dividir a sua lista em 3 pilares. A Amanda já sabe disso daí. Tríade do tempo. Né? Então, você vai pegar essa lista que você fez e você vai pegar e vai fazer 3 colunas aí na sua folha sulfite. 3 colunas. Numa coluna, você vai colocar lá urgente. Na outra coluna, você vai colocar importantes. E na outra coluna, você vai colocar circunstanciais. Tá? E aí agora eu vou explicar o que significa cada uma delas para você conseguir eleger as prioridades neste seu momento de vida. Para você conseguir delimitar, definir por onde você vai começar. Então, o que você vai colocar na coluna das urgentes, tá? Todas as atividades que estão com prazo vencido. Tá? Que já passou o tempo de você fazer, que você já tinha que ter feito e não fez, tá? Ou atividades que estão muito próximas da data limite de vencimento. Tá? Então, essas são as urgentes. Então, você vai aí colocar na coluninha todas as urgentes. Depois a gente vai para a coluna das importantes. A coluna das importantes são todas as atividades que de alguma maneira vão te trazer resultado efetivo. Tá? Então, as atividades importantes são aquelas que vão te trazer resultado efetivo. Não importa se é a curto, médio ou longo prazo, mas elas vão te trazer retorno de alguma forma. Tá? Aí, por exemplo, podem entrar a prática de atividade física, leitura, ou fazer as comidas do seu bebê antecipadamente, por exemplo, né? Então, tudo isso são as atividades importantes que vão te trazer resultados a curto, médio e longo prazo, são as importantes. Sim, colocar manicure, fazer o cabelo. Gente, essas coisas todas, isso é importante. Tudo isso é importante, vai te trazer um resultado efetivo, né? Vai trazer uma sensação de autoestima, de autovalorização, vai melhorar, de repente, o seu relacionamento com o seu marido. Consequentemente, você melhora o relacionamento com você mesmo, você melhora o relacionamento com o seu marido, né? Então, tudo isso daí você coloca fazer mercado, por exemplo, né? Enfim, todas essas coisas. Tomar café com uma amiga. Tomar café com uma amiga, exatamente. Aí a gente vai entrar no pilar da circunstancial, tá? O pilar da circunstancial é o pilar daquelas atividades que não te geram resultado nenhum, mas que por imposição talvez da sociedade ou por generosidade a alguém, você precisa executá-las, tá? Então, por exemplo, uma atividade que é circunstancial é quando alguém chega na sua casa de surpresa, que isso quase não acontece hoje em dia, mas
chega na sua casa lá de surpresa, um vizinho bate na sua porta e começa a papear com você, aí você convida essa pessoa para entrar, para tomar um café e pronto. Ela já tomou parte do seu tempo. Ou é mandar mensagem para os seus amigos, ou é perder tempo nas redes sociais, olhando coisa. Tudo isso é circunstancial, tá? E onde entra também, gente, aqui vem uma bomba. Sabe aquelas atividades que você faz pro outro? Tipo assim, ó, sua mãe te ligou. Ah, eu tô com um problema aqui na net, a minha internet aqui parou de funcionar. E aí você pega e ela não sabe ligar na net, não sabe resolver, e você vai precisar resolver o problema para ela. Isso é circunstancial, gente. Porque não vai te trazer resultado efetivo para você. Vai trazer resultado efetivo para o outro. Tá? Então, ela é uma atividade circunstancial. Pode parecer egoísta, mas ela é circunstancial. Não é que você não vai executar, mas você tem que saber elencar ela dentro das suas prioridades. Uhum. Você vai ajudar a sua mãe a sanar o problema dela que ela tá com a internet, ou você vai fazer comida pro seu filho? São as hierarquias, né? São as hierarquias, tá? Ou não que você não vai fazer, mas então você vai deixar para o outro. Qual é o grau de hierarquia naquele momento, né? Ah, então não, eu consigo deixar isso para lá e ajudá-lo, ou eu posso chegar e falar assim: olha, daqui 1 hora, mãe, eu vou te ajudar, eu te ajudo aí, vou da sua casa, ou qualquer outra coisa assim. Mas é importante, porque esses circunstanciais, eles roubam um tempo quando ajuda para outro alguém e a gente não sabe priorizar, né? Porque ajudar alguém às vezes é na urgência, é urgente, né? Sim. Então sua mãe vai ligar e dizer o pneu furou, você não vai falar assim, mãe, eu tenho que fazer papinha pro. Não, não, gente, muito bem lembrado, tá? As tarefas urgentes, gente, elas podem ser aquelas tarefas inesperadas. Sim. Tá? Por exemplo, dentro de uma empresa, por exemplo, né? Você programou todo o seu dia e aí seu chefe chegou de um cliente com uma demanda e aí você tem que parar tudo que você está fazendo para fazer aquilo que o teu gestor está te pedindo. Aí ela se torna urgente. Uhum. Tá? Uma outra coisa muito importante. Toda vez que você tiver uma atividade circunstancial para executar que envolva um terceiro, tá? Pegue e ensine aquela pessoa a fazer para você não ter que fazer de novo por ela. Então, pega ligar na net. Então, pega a sua mãe, né? Senta lá do ladinho dela, fica com ela no Viva Voz e fala: ó, mãe, eu vou estar aqui no Viva Voz e eu vou te ensinar como você liga pra net. Então, pega agora aí seu telefone fixo, que a maioria das nossas mães ainda tem telefone fixo. Pega aí seu telefone fixo, que eu vou ficar aqui no Viva Voz e eu vou te ensinar como você liga na net. E pega uma folha de papel e anota passo a passo aí, porque eu não vou te ensinar de novo. Não vou fazer com você de novo. Eu vou te ensinar para que você possa fazer sozinho. Uhum. Tá, gente? Ensinem as pessoas a fazerem aquilo que elas constantemente te pedem para fazer. Porque senão você sempre vai se anular para estar fazendo pro outro. E aí acaba, na verdade, na rotina, né? Uma que assim, o se anular para fazer pelo outro é no sentido de quando você, nesse sentido é que você tá anulando, na verdade, a pessoa, porque ela continua no mesmo lugar, com uma dependência total e completa, e aí você sempre tem que ocupar o seu tempo. Então, assim, não é bom para ninguém isso. Tá impedindo porque esse o crescimento dela. Tá impedindo o crescimento dela, não é o seu. O seu tá ótimo, quebrou a sua net, você tá resolvendo. Você tá linda, maravilhosa, resolvendo net. Agora, ela... os filhos acontecem a mesma coisa, viu, meu povo? Filhos! Ao invés de você deixar ele lavar o copo dele, porque ele vai demorar 5 minutos para lavar o copo ou o pratinho dele, quando ele já... Porque eu, gente, minha mãe colocava eu para lavar meu prato e meu copo quando eu já tinha uns 3, 4 anos. Ela botava o banquinho na pia e falava: tira o seu copo, seu talher, seu pratinho da mesa, vai lá e lava. Né? Então, assim... Sim. Mas por quê? Porque vai levar 5 minutos para ele lavar o prato e o talher dele. Mas deixa lá. Porque só assim que ele vai aprender. E aí ele vai economizar o seu tempo.
Isso é desenvolvimento de hábito, inclusive, né? Uhum. Porque o nosso cérebro, grande parte dele, ele funciona pelos hábitos, porque os hábitos economizam energia. Nosso cérebro é muito preguiçoso, a gente tem uma preguiça nata, né? Por isso que a gente todo dia combate a preguiça. Por isso que a gente, se a gente for falar, a preguiça é um dos 7 pecados capitais. Sim, ela é, porque a gente é uma coisa que nasce com você e você tem que combater todo dia, porque senão você não faz nada. É um Porque se o padrão dia comportamental inerente ao ser humano. Já é nasce com inerente ao ele. ser humano. Por isso que é difícil fazer, porque isso criar virtudes, gente, é muito difícil, porque as virtudes elas são criadas, elas são habituadas. Uhum. Porque virtudes são hábitos que a gente faz e hábito ninguém nasce com hábito, a gente nasce sem nada na nossa vida. Uhum. Nada, nem respirar direito a gente sabe, né? Sim. A gente vai no susto, vê que é assim que funciona e começa. Então, isso que é importante fazer. Então, os circunstanciais, tudo aquilo que você consegue, não é nem delegar, se a gente fosse ensinar a pessoa para que ela consiga ter habilidade, para que se amanhã você não estiver, ela consiga resolver, né? Isso Uhum. não quer dizer que você não está ajudando, você está simplesmente falando, olha, esse jeito funciona, sim, vamos fazer dessa forma. Isso é Sim. muito importante. O tempo que a gente gasta hoje, a gente economiza amanhã. E na Economizar. tríade do tempo, a gente consegue focar no quê? No que é importante. Que o tempo Exato. aí tem que ser maior, né? Porque aí dentro desses três, tem que ter Exatamente. cada um tem uma porcentagem no nosso tempo, né? Sim, exatamente. Que é 10% no circunstancial, 10%, 70% no importante, 20% urgente e 10% circunstancial, tá? Se eu não me engano, é isso, tá? Então, se você depois colocar aí na sua listinha e ver que tem muito mais coisa, por exemplo, no urgente do que no importante, tá errado, tá? É porque você tá perdendo prazos. Você tá procrastinando muito. Seu nível de preguiça tá lá em cima. Você Sim. tá deixando que as coisas ultrapassem a barreira do importante e passem pro emergencial, pro urgente, tá? Uhum. Precisa ter esse balanço, tá? Então, vamos lá. Primeira dica, recapitulando. Primeira dica, liste todas as suas pendências do momento atual de vida, né? E também os hábitos ou práticas que você deseja incorporar na sua rotina, tá? Uhum. Depois, pegue essa lista e coloque e distribua nessas 3 colunas da tríade do tempo: urgentes, importantes e circunstanciais, tá? Aí a Sim. gente vai entrar na terceira, que é inserir tudo isso na agenda, Uhum. tá? E aí, gente, eu vou falar uma coisa para vocês. Não tem não tem possibilidade de salvação sem agenda, gente. Uma pessoa que não tem agenda não tem salvação. Não tem Não, ela é a salvação. agenda dos outros. Quem não tem agenda é a agenda dos outros. Se você não tem uma agenda ainda, cara, você desliga agora essa live quando terminar e vai Uhum. tratar de baixar uma agenda para você, a partir de hoje, ter tudo na sua agenda. Uhum. Porque senão você não vai sair do lugar. Não vai sair do lugar, tá? Se tivesse só uma dica para dar, era essa. Use Tenha, agenda. explore a sua agenda, tá? E aí eu vou defender aqui, tá, gente? O uso da agenda virtual, digital, tá? Existem vários motivos pelos quais ela é muito mais proveitosa do que a agenda física, tá? Primeiro porque você consegue enxergar com muito mais amplitude os buracos de tempo que você tem. Porque você vai encaixando e você consegue depois ver com bastante amplitude quais são os buracos que sobram, tá? Segundo, Uhum. você consegue inserir os terceiros que estão envolvidos naquele compromisso, tá? Você não precisa ficar perdendo tempo lembrando as pessoas que elas têm um compromisso com você. Seu marido, seu filho, né? Adolescente, enfim. Você incorpora, insere todo mundo ali dentro daquele compromisso e as pessoas também são avisadas, tá? Outra coisa, a agenda física não te lembra das coisas. Ela não tem lembretes, não tem aviso, não tem alarmes, tá? E a agenda tem alarmes, elas têm lembretes, ok? Outra coisa, a agenda digital você nunca vai esquecer e nunca vai perder, porque ela tá dentro do seu celular. O celular hoje ele faz parte do nosso corpo. Sim. Ele é um E outro membro, também. ele é um novo Ele membro é um do ser novo membro. humano.
E de qualquer forma ficar na nuvem, né? Então você consegue acessar, que nem eu tô com a minha agenda, ela tá aberta aqui no computador, ela é a minha agenda do celular, eu consigo abrir no computador, porque a minha agenda, ela inclui a minha agenda de pacientes, né? Então eu tenho essa, para eu conseguir visualizar ela completa, e aqui, na minha agenda inclui tudo, que eu tenho que ficar deixar responder stories, que eu tenho que fazer essas benditas atividades físicas do horror, ler, orar, Vamos chegar estudar. lá já também. Então assim, tá tudo no negócio. Porque é só assim pra gente conseguir lembrar. E fora que tem um lembrete avisando o tempo inteiro o quanto que a gente é preguiçoso porque não tá fazendo, né? Pois é, pois é. Isso. Então, gente, agenda, tá? Aí o que a gente vai fazer aqui, tá? Você vai pegar e vai agora dar nome aos bois dentro da Uhum, agenda. Você vai pegar todas essas atividades que você colocou lá, né, nas suas colunas de urgente, importante, circunstancial, e você vai inserir absolutamente todas essas atividades na sua agenda, tá? Com data, gente, para acontecer, tá bom? Com data e horário. Mesmo que você não tenha certeza se você vai conseguir efetuar, tinha um pelinho aqui. Se você tem certeza se vai conseguir efetuar, é importante que você determine uma data, tá? sim. Mesmo que um pré-agendamento para a execução daquela tarefa, mas é importante que você coloque na agenda, tá? Então, pegue todas essas atividades e delimite um dia e uma hora para fazer aquilo. Mesmo que seja daqui uma semana, daqui um mês, daqui 6 meses, mas coloca na agenda, tá? Coloca Uhum, na agenda, tá bom? Então, você vai lá e vai criar os compromissos. E vai criar tá. também os alarmes para os seus hábitos diários que você quer incorporar, tá? Então, meditação, leitura, atividade física. Então, todos esses hábitos novos que você quer incorporar com constância na sua rotina, você vai inserir alarmes, tá? Uhum, Lembretes lá no teu relógio, né? Vai entrar lá e vai criar esses lembretes, uhum, tá? Que essa já é a quarta dica. Crie alarmes, né? Coloque alarmes para tudo que você precisa fazer com constância, que você não quer deixar de fazer, você coloca alarmes, tá? Por uhum, exemplo, vou dar um exemplo, tá bom? Antes de dormir, eu reviso os meus alarmes, tá? Isso serve para as mães também, porque nem sempre a mãe vai dormir no mesmo horário. Ela vai dormir no uhum. horário que o bebê dela dormir, na hora que ela terminar de colocar a ordem na casa, né? E isso varia, Sim. né? Então, antes, quando você deitar na sua cama, que você estiver lá deitada já, você pega o seu celular e revisa a sua agenda e os seus alarmes no dia seguinte. Então, por exemplo, às vezes os meus atendimentos acabam 9h30, 10h30. Então, o horário que eu vou dormir, ele varia também. Então, o horário que eu acordo, ele também vai variar. Então, eu vou lá e Uhum, altero, né? As margens de erro dos meus alarmes. Ah, se amanhã se eu tô indo dormir, por exemplo, 1h da manhã, eu preciso de 6, 7 horas de sono no mínimo, né? Então, se eu vou dormir 1h da manhã, eu vou acordar 7 ou 8, né? E aí eu vou lá e altero os alarmes da minha meditação, da minha leitura matinal e tudo, de acordo com o horário que eu vou acordar, tá? Então façam isso uhum. antes de dormir, tá? Porque aí que entra a maior dica, gente. Ó, o que mais leva as pessoas a procrastinarem é a falta de planejamento. Uhum, É a falta de clareza do que elas têm para fazer no dia seguinte. É a falta uhum, de elencar as prioridades, que foi isso que a gente fez agora. Porque quando é aquele, gente, é o clichêzão. Quando você não sabe aonde você quer chegar, o que você tem para fazer, qualquer coisa serve. E aí, qual que é a qualquer coisa? É ficar no sofá. É entrar no Instagram. É ficar lá perdendo horas vendo story de todo mundo, vendo futilidade. Entendeu? É uhum. ficar lá deitada no sofá, prostrada. Entende? Então, assim, é isso que leva à procrastinação, gente. É você não ter clareza do que você tem para fazer. Do que é mais importante você fazer. Você precisa E elencar essas prioridades. quando a gente tem as tarefas do dia, que nem no dia seguinte, vou atender, vou fazer não sei o que, vou fazer não sei o que lá. E quando você vai vendo que você cumpriu
né, as tarefas, isso dá uma sensação também de conquista, de vitória, dá um gás, inclusive, de conseguir fazer. Por isso que é tão gostoso. Dá um trabalho danado, na verdade, né? Dá muito trabalho. Não, não é, o que a gente está propondo não é nada difícil, Não, né? É gente. simples, É na só sentar a verdade, bunda na cadeira e e escrever. escrever. Só que dá trabalho, porque assim, uma que vai começar agora, e outra porque dá trabalho você ser uma pessoa melhor. Porque se ser uma pessoa melhor não desse trabalho, então não seríamos, entendeu? A gente não Sim, precisaria fazer sim, nada. sim. E A para ser gente. uma pessoa melhor, dá trabalho. A gente tem, dá trabalho. Você tem que trabalhar para isso. Exatamente. Então, a primeira dica são as listas, né, das prioridades e atividades que você deseja inserir. A segunda é colocar nas colunas de urgente, importante e circunstancial. A terceira é a agenda, tá? A quarta Uhum, são os alarmes, tá bom? uhum, E a quinta é faça o mínimo com o que você tem hoje. uhum, Faça o mínimo com o que você tem hoje. Vou exemplificar, tá? Coisas uhum. que a Amanda também já sabe bem, tá bom? Vamos lá, vamos supor, não consigo, Roberta, voltar para a academia agora. Meu filho acabou de nascer, não tem como eu me locomover até a academia. Então, você vai pegar e vai comprar uma corda e vai pular a corda no corredor do seu prédio. Ah, vou ser taxada de louca. Não tem problema, minha filha. Não tem problema o que os outros vão pensar. Ou, se você não pode ir pra academia, você vai pegar sua babá eletrônica lá e vai carregar a babá eletrônica debaixo do braço que vai ficar subindo e descendo escada lá no seu prédio. 5 minutos, 10 minutos, que seja. Entendeu? Ou você vai pegar o seu neném, vai colocar no carrinho e vai levar ele pra academia do prédio, junto com você. Você tá empurrando lá o Talvez, carrinho e tá talvez o levando. caminhar na escada tenha que ou vai com o bebê ou vai ter que ter outra coisa, porque não dá pra deixar o bichinho sozinho. Hã? Não dá pra deixar sozinho com a babá eletrônica. Não, então, mas eu tô dando. Se for dentro de casa, Eu se tô for dando dentro de, vários se você exemplos, é, gente. se for dentro de casa, que nem na a rua onde é o consultório dela tem escada. É Uhum. uma boa, que nem uma mãe que tem escada em casa, põe a babá eletrônica e fica subindo e descendo escada, mesma escada, vai subindo, descendo, subindo, descendo, subindo, descendo. Exato. Ou faz simulação de pular corda, que é quando você simula que tá pulando a corda, tá? Aí faz 5 Sim, minutos diretos, consecutivos. Ou pega o teu filho e leva pra academia do prédio. Entendeu? sim, Coloca lá um tapetinho, né? Daqueles de brincar, leva os brinquedos, solta lá e vai fazer sua atividade. Ou pelo menos 3 vezes por semana, pega o neném e vai dar uma volta no parque, faz uma caminhada mais acelerada, sim. tá? Eu coloquei aqui a frase, ó, faça o máximo com o mínimo que você tem, Sim. né? Porque você vai, você tem o mínimo que você tem de tempo é tipo 5 minutos, é o mínimo. Mas Uhum. você vai fazer o máximo que você puder dentro daqueles 5 minutinhos, Perfeito. né? Melhorou ainda Então mais a frase. faça o máximo que você puder com o mínimo que você tem. Gente, Que são essa é a mini grande hábitos. Mini mini hábitos. hábitos. Gente, não, Uhum, você não tem 15 minutos, começa com 5. Mas começa. sim, Entendeu? Esse é o maior segredo, gente. Faça com aquilo que você tem. O que você pode fazer com o que você tem hoje. Não é com o que você tem amanhã ou semana que vem. É o que você tem hoje. Faça o sim, melhor que você puder com aquilo que você tem. Se for 5 minutos, 5 minutos. Tá? Esse, então, é a quinta dica também, tá? sim. Tem uma sexta dica, que é o seguinte. Tem vou fazer um parêntese aqui, tá, gente? Por que fora, principalmente do Brasil, né? E com coaches que são sérios, né? Que trabalham de forma séria, por que o processo de coaching ele funciona tanto, tá? Porque nós utilizamos as ferramentas do mundo corporativo para incorporá-las nas nossas atividades diárias, na nossa vida pessoal. Então, todas as ferramentas que eu utilizo nos meus processos são provenientes do mundo corporativo.
E a gente adapta esses métodos para eles serem validados na nossa vida pessoal. Sabe? Todas as ferramentas que as pessoas utilizam no mundo corporativo para definir tarefas, organizar, fazer planejamento estratégico, tudo isso eu utilizo dentro do processo para a nossa vida pessoal. Nós adaptamos para que nós possamos utilizar desses métodos que dão tão certo para a gente conseguir utilizar isso na nossa vida pessoal. Então, por exemplo, tem uma teoria da Mel Robinson, que é uma CEO especialista em liderança, que ela fala que o nosso cérebro ele tem um intervalo, um atraso, uma brecha de 5 segundos entre o momento da procrastinação, entre o momento que você de entrar em ação e que o cérebro leva para pensar e voltar e retroceder e procrastinar. A gente tem um intervalo de 5 minutos, de 5 segundos, desculpa. Então, o que você vai fazer? Quando você vier naquela cabeça assim, tenho que fazer a comida. Gente, parece muito idiota. Uma criança faz. Você vai fazer o seguinte, você vai contar 5, 4, 3, 2, 1 e levanta. Tá? Parece muito idiota, gente, mas isso funciona muito. Isso funciona muito. Naquela hora que você... Ai, preciso fazer a comida da minha criança. 5, 4, 3, 2, 1, levanta. E repete para você o 5, 4, 3, 2, 1. O que eu fiz? Eu coloquei de descanso de tela, na minha tela do celular, o 5, 4, 3, 2, 1, levanta. Âncoras. São âncoras, gente. Tá? E âncoras funcionam super bem. Então, coloca aí na sua tela de celular como descanso de tela, o 5, 4, 3, 2, 1, levanta. Tá? Então, essa é uma diquinha também bem... que parece muito boba, mas me ajuda muito. Muito, 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 tá? E a 7ª dica é um bônus que eu preparei para quem ficou aqui até o final, né? Ou para quem ver depois, né? E quiser me procurar. Então, assim, eu vou compartilhar com vocês uma das ferramentas mais poderosas que eu utilizo dentro dos meus processos de coaching, né? Para ajudar aí no planejamento de algo que você queira executar na sua vida, ou algum hábito que você queira inserir, ou até mesmo a organização da rotina da sua casa, tá? Essa ferramenta serve para várias coisas, para planejar qualquer coisa que você queira, tá? É uma ferramenta muito utilizada dentro das corporações, tá bom? Que eu vou compartilhar ela com vocês, tá bom? Por PDF, por Excel, enfim, eu vou compartilhar essa planilha onde você consegue colocar aí passo a passo tudo que você precisa executar, tá bom? Então, para conseguir, é só vocês me seguirem e depois me procurarem inbox, que eu vou mandar para vocês, vou compartilhar com vocês essa metodologia, esse método, essa ferramenta para que vocês consigam aí planejar a rotina de vocês, a rotina diária com o bebê, ou a rotina de casa, ou os seus planos para 2020, suas metas, tá bom? Ótimo, olha, gente, que presentão, hein? Depois eu vou colocar o que eu anotei e aí eu coloco 9 e peço para elas irem lá também, tá? Isso. Viu, gente? Então, isso tudo que a gente quis, às vezes são estratégias pra gente não deixar que a preguiça tome conta da gente, porque às vezes a preguiça também vem, porque como você não sabe o que fazer, e é muito isso acontece, porque tá uma confusão de tudo, de como é que as coisas vão acontecer, você não sabe nem por onde começar, que a gente já falou, é por aqui que começa, agora é com vocês começarem. Por que isso tudo é importante? Se vocês não tiverem essa ordem, e eu sempre falo aqui para elas, para o negócio acontecer, da gente conseguir estabelecer uma rotina para a criança, né? Inclusive a rotina de sono, você precisa ter a ordem. E a ordem vem do quê? De você entender como é que seu dia está ordenado. Um dia desordenado, você vai ter uma casa desordenada, você vai ter um filho que está desordenado e o sono dele vai estar desordenado, gente. Tá tudo ligado. É o educar pelo exemplo, né? Sim. É o educar pelo exemplo. Isso tem que existir. Então, por isso
que eu tô trazendo dentro do projeto, né, do Mamãe Descansada, na verdade, e eu vou super contra a maré, porque aqui todo mundo trabalha com maternidade real, mães tudo cagadas, tudo morrendo, né? Tudo, E eu não, é o contrário, é para tirar esse engodo da cabeça de que maternidade é uma merda, que não dá para fazer nada, que todo mundo perdido e que a casa tem que ficar uma bagunça, porque é assim que é maternidade real, e não é isso. Acabou durante um período que ela tem um filho, né? E outra coisa muito importante, saibam pedir ajuda, se mesmo assim, depois de tudo que a gente disse, se vocês travarem, etc., saibam pedir ajuda. Por exemplo, não tá conseguindo dormir direito, vai buscar ajuda de um profissional, né? Ou de um nutricionista, pode ser sua alimentação, tá? Ou vai buscar ajuda de um psicólogo, ou vai buscar ajuda de um coach para te acompanhar. Eu tenho inúmeras clientes que são mães, eu faço atendimento online. Psicólogos hoje fazem atendimento online. Vai buscar ajuda, você não precisa caminhar sozinha. Não precisa e não deve caminhar sozinha, não é por incompetência. Quer dizer, a gente tem que entender que incompetência significa o quê? É você ser incompetente, não de burro. É porque você não tem competências para fazer aquilo. Então, se você não tem competências, você foi lá, viu tudo isso. Eu não consigo fazer isso sozinho, não consigo montar minha agenda, tô toda perdida, vou voltar a trabalhar, o que eu faço? Vai lá, vai na Roberta, ela vai te ajudar, você vai voltar a trabalhar, você vai conseguir organizar tudo que você precisa fazer. Se você quer descobrir alguma coisa para você fazer com mais autonomia, né? Trabalhar como autônoma. Eu tenho muitas mães, gente. Eu recebo as mamães aqui no escritório com os bebês. Outro dia veio uma mamãe aqui e trouxe o neném. Entendeu? Por que não? Ou a gente faz online, né? Vamos ver aí outras opções. Outras opções, isso tem como fazer. A questão, às vezes, na maternidade, a transição de carreira existe. Quando eu fiz meu curso de consultora do sono, que foi onde eu comecei, na verdade, essa questão. A maternidade, para mim, não começou nessa época. Na verdade, foi uma coisa que eu percebi que eu precisava fazer para ajudar as mães. Mas a consultora do sono, ela não precisa ser psicóloga, é uma profissão também. É uma profissão que você faz um curso. E aí você fala, como eu vou fazer essa transição de carreira? Eu fiz o curso e não sei o que eu faço, ou que eu quero fazer e não sei como fazer. Então, assim, para fazer o curso, para transitar a carreira, você precisa fazer o curso, então você precisa saber o que você quer. Vou lá e fiz o coach, vi que era isso que eu quero, a transição de carreira. Amanda, eu quero me prender nesse mundo materno, vi que tenho habilidade para isso. Onde você fez o curso? Eu fiz no Instituto Assessoria Mamãe, foi lá. Lá é um pontapé inicial muito rico, que você pode começar. Então, assim, dá para vocês fazerem um monte de coisa, mas precisa o quê? Começar. O que é que eu tenho que fazer? Vocês não sabem nem se tem que trocar o lixinho do banheiro. Exatamente. E, gente, como você quer mudar de profissão? São nas crises, gente, que acontecem as mudanças mais incríveis na nossa vida. Então, se você está vivendo uma crise, por exemplo, da maternidade, né? Que é comum, né, acontecer, de repente está aí a mina de ouro para você descobrir alguma coisa nova para você fazer, que te dê mais autonomia, né? Todo mundo é muito bom em algo. Como que você pode aproveitar isso que você tem de bom para ganhar dinheiro, por exemplo, né? E para conseguir ter mais tempo para os seus filhos, né? Ter uma agenda mais flexível de horários. Então, gente, é possível, né? Às vezes só precisa de alguém para te dar um empurrãozinho, para te ajudar, para te ajudar a definir qual que é o primeiro passo, o segundo passo, o terceiro passo, que vai te levar àquilo. Sim, com certeza. Aqui a gente já deu as ferramentas, uma ferramenta, né, que é muito rica, que é essa construção de agenda. Eu vou colocar bonitinho, tudo que eu escrevi, que você resumiu das dicas. A 9ª dica, porque foram 9, tá? Você anotou, você falou 7, foram 9. A 9ª, na verdade, é essa ferramenta que você vai disponibilizar para elas. Então, eu vou pedir para elas te chamarem no seu direct para você disponibilizá-las. Que aí eu vou compartilhar com vocês. E aí, vocês vão conseguir fazer essas coisas. A live vai ficar gravada 24 horas aqui no meu Instagram, não no da Roberta, porque fui eu que a convidei. Eu vou baixar essa live e vai ficar também no meu canal do YouTube. É óbvio que vai ficar. Gente, então, quem vê depois... Que mamada, hein, meu povo? Que mamada! Então,
Quem ver depois, né, essa nossa live, depois de hoje é dia 13/1/2020, quem vê depois, não tenha medo, continua chamando ela. Eu vou também no YouTube, eu vou no link de descrição. Assistir, gente, ou no YouTube ou no Instagram, não tem problema, me segue, me chama em inbox que eu compartilho com vocês, tá bom? Sim. Certo? Muito obrigada, Rô. Muito obrigada, viu, pelo convite. Eu queria deixar aqui publicamente a minha parabenização, porque a Amanda, ela foi uma das minhas melhores clientes que eu já tive até hoje. Tenho muito orgulho dela. Ela acabou de lançar o livro dela. Então, gente, ó, o livro... Aí, pessoal, vocês não podem sair de casa, fazer curso, não funciona com coisa online, compra o livro e lê o livro. Livro de bolsa ainda, né? Livro de ler bolsa. Lá sobre o livro para fazer os nenéns dormirem, aí vocês têm um pouquinho mais de paz. E conseguir fazer o que precisa ser feito. Né? Certo? Muito obrigada, Ru. Eu espero que mais pra frente eu vou te chamar, porque eu vou chegar na parte onde a gente chega na virtude da ordem. Porque eu tenho um plano para essas mulheres. É um projeto, entendeu? Essa mulher é muito visionária, meu Deus. E aí eu acredito que daqui, mais ou menos no finalzinho de fevereiro, a gente vai falar sobre ordem. Então eu tenho certeza que você novamente vai ser muito rica e útil para elas. Tamo junto. Pra mim, tá? Beijo. Beijo, mulheres. Obrigada. Tchau, tchau. Tchau, tchau.